Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Vamos dar início, né? Mais essa aula. Está muito alto. Vamos dar início a mais essa aula. Convidar todos os irmãos para nós fecharmos nossos olhos e agradecer ao Senhor nessa noite por mais essa lição abençoada. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez aqui estamos e mais uma vez queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão e pelas tuas misericórdias, Pai. Senhor, eu quero te apresentar essa lição nessa noite, que o Senhor venha falando aos nossos corações através dessa lição, que nós venhamos a aprender e colocar em prática na nossa família, para que a gente possa ter um lar cada vez mais abençoado, um lar cheio da presença do Teu Espírito Santo, e que todos os Seus planos, propósitos, promessas para nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os pais, possam se cumprir através do ensino da Tua Palavra, Senhor. Queremos agradecer por mais essa oportunidade, que o Senhor tome de conta aí de cada vida que já se faz presente aqui neste lugar e as vidas que ainda se encontram a caminho deste lugar, traga em paz, traga em segurança, repreenda todo impedimento do mal, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo quer fazer para impedir com que as pessoas cheguem neste lugar, Senhor. Nós repreendemos para a glória e para a honra do Teu nome, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua proteção e cremos que o Senhor vai estar falando grandemente com todos nós através dessa lição e assim Te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, já pode se sentar nessa noite. Vou estar apresentando aqui o tema desse trimestre, né? O tema desse trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Muitas vezes nós não prestamos muita atenção, né, no título, mas é bom prestar atenção, né, irmãos? Porque diz isso, ó, superando desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Essas lições vão estar nos ensinando cada vez mais a superar os desafios e os problemas que nós temos que enfrentar na família com os ensinamentos da palavra. Só um aviso aqui para os irmãos, a torneira do banheiro está estragada, viu, irmãos? Chegamos agora, né, e vimos agora, a torneira está estragada, então não abra a torneira, porque se abrir não vai conseguir fechar. Eu acho que foi a carrapeta. Amanhã nós vamos estar arrumando em nome de Jesus. Irmãos, lição número 2. Lição número 2 tem como título a predileção dos pais por um dos filhos. Ou seja, né, é quando os pais ali dão preferência a um dos filhos. A predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo está em Gênesis, capítulo 25, versículo 28, onde diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática dessa lição: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Já vamos aqui para a lição bíblica em classe. É importante, né, frisar mais um pouquinho a verdade prática, que diz, ó, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então começa a estragar ali as crianças, né, desde cedo, quando a gente dá preferência a um dos filhos. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, versículo 19 até o 28. O Pedro vai estar colocando e os irmãos acompanhem aí na revista com bastante atenção, irmãos, para a gente não se perder aqui no ensino, em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor.
E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, só para dar uma resumida aqui rapidinho, os irmãos lembram que na lição passada nós estudamos sobre Abraão e Sara, né? Então, resumindo aqui, Abraão e Sara tiveram o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. Isaque, quando se tornou adulto, conheceu Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, filhos gêmeos. Um filho se chamava Esaú, o outro filho se chamava Jacó. Isaque amava mais a Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Daí começou toda a confusão, né? E nós perguntamos aqui na semana passada se alguns irmãos já tinham passado por essa experiência na família, e vários irmãos disseram que sim, né? Queria saber da irmã Andréa se ela continua com a mesma opinião, que passou mesmo, ou a irmã Raimunda deu umas broncas. Que a irmã Raimunda falou, falta de uma surra. Falta de peia. Então, irmãos, vários irmãos falaram, né, que passaram por essa experiência, se sentiu rejeitado na família, sentiu que a mãe dava mais atenção para o outro filho. Eu também me senti assim, falei para os irmãos, né? Eu também já me senti assim também, vários irmãos se sentiram. Na casa da minha esposa eu não sei, que eu esqueci de perguntar, lá era como? Tinha alguma preferência ou era todos igual? Quem era preferido lá? O Nilson? Aí, irmão, é Neide? Diz que na sua casa o preferido era o Nilson. Aí, ó, aí, ó, o que dava mais trabalho era o preferido, né? Isso acontece às vezes, né? Aquele que precisa de mais proteção, às vezes a mãe dá mais atenção, porque dá mais trabalho. Pois é, precisa de mais proteção, pode ser por isso. Pode ser por isso também, né? Agora lá em casa também, irmãos, eu me sentia mais rejeitado assim, né? Aí isso também deu um problema. Oi? Fica mais preocupado. Às vezes tem isso também, né? Lá na casa da Maria Alice, acho que é ela, né? Acho que a Maria Alice deve ser a preferida, não é, Maria? É? Ou você não sabe? Ou você nem percebe? E a irmã Ana Clara? Olha. Aí, ó, tá. Pode. Agora os filhos também, né? Sempre vão assim, muitas vezes, se sentir assim também. Mas às vezes a gente tem que entender as circunstâncias que envolve tudo também, né? O meu irmão, pastor Fernando, quando nasceu, ele era muito doente. Ele nasceu cheio de feridas ali. Pode ser que por isso minha mãe deu mais atenção também. Só que eu também já tive minhas enfermidades também, né? Eu queria a mesma atenção também. E lá, Gesso e o Lucas. O Lucas? Aí o Lucas precisa de mais. O Lucas também precisa de mais atenção, né? Talvez seja por isso também. Né? Tem que ver a situação toda. Agora, e a Suzane e o Pedro? Eita, agora que eu quero ver. Suzane e o Pedro. Olha, ela acha que o Pedro é preferido. Não sei de onde ela tirou, que os dois são igual para mim. Não sei de onde tirou. E o Pedro? Não, tudo do Pedro é normal. Pedro é normal. A gente fala, Pedro, o Brasil está numa crise. Ele, normal. Para ele tudo é normal. Oi? Não, quieta, chega. Só perguntei uma vez. Aí, Nima, tu concorda?
Com raiva. Se revolta. É ciumenta desde que o menino nasceu. Aí fala que é eu que dou preferência pro Pedro. Não sei disso não. Então vamos lá, irmãos. Isso é tão interessante que eu também eu assisto uma aula na internet. Eu assisto ali, na verdade eu gosto de assistir 2 professores. Aí eu estava assistindo uma professora que estava dando aula sobre essa aula aqui também na internet, para mim me aprofundar mais. E essa professora também falou que era rejeitada da casa. Ela também falou. Então eu falei, realmente esse assunto também envolve muitas vidas também. E ela deu o exemplo dela ali também. Mas vamos lá para a introdução que nós vamos entender melhor. O tópico 1 nós vamos só dar algumas pinceladas aqui, porque é do tópico 2 em diante que nós vamos falar mais dessa questão da preferência de um dos filhos. Então na introdução diz assim, ó, a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então veja que as consequências podem ser muito sérias, né? Cria-se um ambiente hostil para a criação dos filhos. Já cria ali uma disputa, uma briga muitas vezes, e até mesmo traumas, né, emocionais que pode aí perdurar por toda a vida também. É algo muito sério. Eu destaquei aqui nessa introdução a questão da repetição. Nós vemos aqui que Isaac e Rebeca, a história deles é como se fosse uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara. Então, na questão de repetição, nós temos que lembrar o seguinte: nós estamos fazendo discípulos nas nossas casas, né? Então, tudo aquilo que nós praticamos, fazemos, nossos filhos vão estar ali vendo, vão estar observando, e pode ser que eles cresçam com isso aí também, e pode ser que eles venham cometer os mesmos erros. Se a gente comete o erro na frente dos nossos filhos, no nosso lar, na nossa casa, eles podem crescer também observando isso, e futuramente pode ser que eles cometam os mesmos erros também. É claro que isso não é uma regra, né? Pode acontecer ou pode não acontecer, mas muitas vezes nós exercemos uma influência muito grande sobre os nossos filhos, e isso pode também levar eles a errar lá na frente também. Então, o maior exemplo de todos, o maior testemunho tem que ser dos pais. Já ouvi pais reclamando para mim, né, de desobediência dos filhos. Agora, muitos pais que reclamam da desobediência dos filhos estão dispostos a aprender, vêm para a igreja, vêm para o estudo. Agora, tem pais que reclamam da desobediência dos filhos, mas nem pisam no estudo bíblico também. Então, como é que eles vão aprender para depois estar ensinando os filhos também? Tem que partir dos pais. O testemunho, o maior exemplo de todos, tem que ser dos pais, né? Porque os pais já têm uma maturidade a mais e uma experiência e autoridade a mais também sobre os filhos. Eu destaquei também, ó, nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal. Então, a questão também de filhos preferidos, né, do casal também. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que os filhos são como os dedos das mãos. Nós temos aqui, em cada mão, nós temos 5 dedos. Dos 5 dedos, todos são diferentes, não é verdade? Todos são diferentes. Agora eu pergunto, qual que é o mais importante que o outro? Tem algum aqui mais importante? Todos são importantes, né? Todos os dedos são importantes. Os filhos também são assim, né? Todos os filhos são diferentes. Filhos não são iguais uns aos outros, mas todos têm a mesma importância também. É como para Deus. Deus, a palavra dele fala que ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa se um filho faz mais, se outro faz menos. Ele ama do mesmo jeito. É claro que ele ensina, né, que quanto mais aquele que busca, aquele que procura uma comunhão, que procura obedecer, vai ser mais abençoado. Aquele que é desobediente, que muitas vezes não quer seguir ali os ensinamentos de Deus, vai sofrer muitas consequências, porque existe a lei da semeadura. Agora, a questão de amar, a Bíblia fala que Deus ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, quanto mais agora que nós estamos na presença dele, né? Então, Deus não nos amou pelas nossas obras. Nós não podemos pensar isso. Ah, Deus me ama porque eu sou bonzinho. Não. Deus nos ama porque ele já nos amou desde a eternidade. E ele sempre nos amou. E sempre vai nos amar também. Vamos lá, tópico 1.
O plano de Deus para a família e sua presciência. Vamos falar daqui a pouco da questão da presciência. Presciência é saber antecipadamente de todas as coisas. Subtópico 1. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Quero aqui destacar 2 situações também, mas eu esqueci de perguntar. A diaconisa Roberta e o irmão Roberto são gêmeos, né, irmã? E lá, teve essa questão de sua mãe ou seu pai preferir um ao outro, ou foi tudo igual na sua casa? Acha que era o Roberto? Até agora ninguém falou, era eu. Até agora ninguém falou, né? Mas a irmã com ele, né? Aí. Também tem a questão da preocupação, que muitas vezes um filho precisa de mais atenção devido às circunstâncias, né? Às vezes um é mais levado do que o outro também. Agora o que acontece, irmãos? Olha só. Rebeca, ela passou pela mesma situação de Sara, né? Ela era estéril. E eu estudando essa lição, eu aprendi algo ali, pesquisando, eu aprendi algo que eu confesso que eu não sabia. Esterilidade é diferente de infertilidade. Tem mulheres que são inférteis, né? Agora tem mulheres que são estéreis. A infertilidade é quando as mulheres ali têm problemas para engravidar, dificuldades para engravidar, mas ainda tem ali umas chances, né? Umas pequenas chances de engravidar, algum tratamento que pode fazer, aí a mulher se torna fértil. Agora, esterilidade é quando a mulher não tem jeito mesmo, é quando não pode ter filhos. Então foi por isso que Isaac recorreu a quem? A Deus. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós aprendemos semana passada também, aquilo que nós podemos fazer, irmãos, nós temos que fazer. Tem pessoas que fazem tratamentos médicos, né? Aí consegue resolver a situação. Agora, quando é o sobrenatural, aí só tem que recorrer a Deus mesmo. Por isso, Isaac recorreu a Deus. Agora ele recorreu a Deus e aqui vai dizer que a promessa de Deus, o milagre que ele recebeu na vida dele, só veio se cumprir 20 anos depois. 20 anos depois. Abraão tinha sido 25 anos depois. Isaac, 20 anos depois. Isso, mais uma vez, é um incentivo para a gente nunca desistir. Para a gente nunca parar de orar, para a gente sempre perseverar. Porque muitas vezes, quando o tempo demora, quando demora a chegar o nosso milagre, nós temos a tendência de desistir da nossa bênção, né? Desistir do nosso milagre. A gente ora por uma causa por um certo tempo, quando não acontece, a gente pensa que Deus não quer fazer mais. Acho que Deus não quer fazer mais, não. Acho que isso aí não é para mim, aí desiste. Só que Jesus Cristo mesmo, ele ensinou, com a lição ali da viúva persistente, ele ensinou do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós nunca sabemos quando o milagre de Deus pode surgir nas nossas vidas, né? E a nossa obrigação é orar sempre e nunca desistir. Nunca podemos parar de orar por um filho, pelo esposo, pela esposa, né? Um tio, sobrinho, um primo, não importa. Ou até mesmo aquela pessoa que está no mundão e você ora pela vida dela. Nunca desista de orar, porque o milagre ele acontece no tempo de Deus e não no nosso. Aqui no finalzinho diz, portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. É no tempo certo. E aqui diz, assim no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Tá vendo que muitas vezes a gente pede algo para Deus e Deus nos dá algo muito maior? Rebeca estava pedindo um menino, Deus deu logo, foi 2, né? Então olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8, irmãos. Coloca aí, Pedro. Isaías 55, 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Só pedir até aí, né, Pedro? O versículo 9, irmãos, então pode deixar. O versículo 9 diz assim, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, né?
Às vezes a gente pede ali algo tão pequeno para Deus, e Deus quer dar algo ali tão maior para todos nós, né? Eu lembro da minha esposa, certa vez minha esposa ali queria uma mesa para colocar na cozinha, para a gente fazer as refeições ali na mesa, né? E ela pediu uma mesa para Deus. Só que ela disse que pediu uma mesa pequena. Falou, Deus, eu quero a mesa, mas eu quero a mesa pequena. Irmãos, Deus deu uma mesinha assim que era só um quadradinho. Era só um quadradinho. E quando nós fomos se sentar, a gente ia se sentar assim para comer junto, ficava batendo no joelho, nos ferros da mesa, nos pés da mesa, o joelho um no outro. Aí ela falou, eu pedi uma mesa pequena, tá vendo? Aí Deus deu uma mesa pequena. Aí continuamos orando, né? Oramos, agora Deus deu, foi um balcãozão de todo tamanho lá, para a glória e honra do Senhor. Então não tenha medo, irmãos, não tenha medo, né? Nós não podemos ser gananciosos, egoístas, avarentos, não. Mas se você precisa de algo grande da parte do Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus dono do universo, Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Precisa de algo grande? Não tenha vergonha de pedir para Deus, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Agora é importante dizer uma coisa, essa bênção se cumpriu no tempo perfeito de Deus. E nós podemos dizer que bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Não é verdade? Bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Estamos aprendendo aqui, quando nós tentamos antecipar algo que Deus tem para nós lá na frente, irmãos, aí não é bênção. A palavra do Senhor diz em Provérbios 10, 22, as bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. Muitas vezes conquistamos as coisas com a força do nosso braço, mas aquilo que nós conquistamos muitas vezes se torna uma tribulação. Então não importa se demora, mas o que importa é que chegue no tempo de Deus. Vamos lá, subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu à oração de Isaque e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Irmãos, algumas coisas que precisamos saber aqui. Deus, ele é presciente. Lá na carta de Pedro, vai dizer que Deus, ele nos predestinou, ou seja, ele nos escolheu para a salvação, mas diz assim, ó, Deus, ele nos predestinou segundo a sua presciência, ou seja, ele tem um conhecimento antecipado. Eu entendo com isso que Deus, ele sabe aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Aqueles que vão receber ele como Salvador e aqueles que não vão receber ele como Salvador. Então, aqueles que vão receber ele como Salvador, o que Deus faz? Deus, ele escolhe para a salvação, predestina para a salvação. Agora, aqueles que não vão receber, nunca vão crer, nunca vão ali, irmãos, abrir o seu coração para Deus, Deus, ele já sabe também antecipadamente. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, Deus, ele já sabia que ia acontecer, antecipadamente. Agora, isso que está acontecendo aqui hoje, para Deus já passou. Para Deus tudo isso já passou. Então, quando você está chorando por alguma dificuldade que você está passando, quando você está chorando por alguma provação que você está passando, no momento você está sofrendo. Mas para Deus esse seu sofrimento já passou. Para Deus ele já te ajudou. Para Deus ele já te deu a vitória. Para Deus ele já enxugou as suas lágrimas. Nós ainda muitas vezes sofremos porque nós estamos presos a esse tempo ainda, mas Deus não. Deus, ele vive um eterno presente e Deus, ele já está no futuro distante também, porque todas as coisas já se concretizaram para Deus. É por isso que a palavra de Deus também diz, lá em Isaías 53, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Não está dizendo que Deus vai levar nossas enfermidades, não. Está dizendo que verdadeiramente Ele já levou sobre si todas as enfermidades, irmãos. Então, para Deus, nós já somos curados, já somos libertos, já somos salvos, já somos abençoados. Deus, Ele já sabe disso. Agora, quem tem que saber disso também? Somos nós, né? Nós temos que saber disso. Nós temos que tomar posse. Ah, pastor William, eu estou com enfermidade. Você está com essa enfermidade no momento, mas Deus, Ele já retirou essa enfermidade de você. Lá na frente você vai ver que Deus, Ele já te curou. Você já é uma pessoa salva. Tem que acreditar nisso. Tem muitas pessoas que ficam aí paradas e até desistem da caminhada porque param de crer. Elas param de acreditar. Elas deixam de ter esperança. E com isso elas fazem o quê? Elas desistem. Mas quando nós continuamos ali firmados na fé, nós nunca vamos retroceder. Porque Jesus, Ele já venceu e Ele venceu por todos nós. Nunca podemos deixar de crer nisso, irmãos. Então Jesus, Ele tem o pré-conhecimento de todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. É isso aí, Pedro? Oi? Não, é 10. Isaías 46, versículo 10. Procura para nós aí rapidinho, irmão. Pedro. Irmãos, tem uma coisa interessante também. Ó. Eu destaquei aqui a questão do determinismo. Pastor William, o que é determinismo? É porque nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, né, irmãos? Ele faz o que Ele quer. Ele tem poder para fazer todas as coisas e Ele faz o que Ele quer. Ele não precisa da opinião de ninguém. Todos nós acreditamos nisso, né? Agora existe uma doutrina, essa doutrina é perigosa. Existe uma doutrina que diz que prega o determinismo, que prega que Deus, Ele determina todas as coisas. Aí nós precisamos entender. Deus, Ele tem o poder para determinar? Tem. E Ele determina? Determina. Mas, por exemplo, Deus, Ele não vai determinar que um ladrão, né? Que um ladrão vai ali e roube sua casa toda. Ou vamos colocar aqui uma situação mais séria. Deus, Ele não vai determinar que um homem ali maligno vai ali e violente uma criança, né? Quantas pessoas não violentam uma criança? Quantas pessoas Ele não maltrata, até matam a criança? Deus, Ele não determinou que essa pessoa fosse lá e matasse a criança. Porque se a gente pregar o determinismo, nós estamos pregando que Deus determinou que aquele homem mau fosse lá e matasse a criança. Não. Irmãos, na sua onipotência e na sua soberania, Deus, Ele determinou que o ser humano teria o poder de quê? De escolha. Escolher o que fazer e o que não fazer. Foi isso que Deus determinou. Ele determinou. Por exemplo, irmãos, eu tenho todo o direito e eu tenho o poder de escolha. Eu posso chegar aqui e esbofetear minha própria cara, né? Meu próprio rosto. Não posso esbofetear meu rosto? Se eu quiser subir num prédio de 10 andares e pular lá de cima, eu não posso fazer isso? Posso fazer também. Mas é Deus que está determinando que eu suba lá no prédio e me mate? Não é Deus que está determinando isso. Deus determinou que eu teria o direito de escolha. Liberdade para escolher. Liberdade para fazer o bem ou fazer o mal. Porque tem pessoas que culpam Deus pelo mal. Tem pessoas que falam assim, nossa, se Deus existe, por que Deus permitiu que minha criança fosse morta de uma maneira tão violenta assim? E às vezes tem pessoas que pregam que Deus, Ele determina todas as coisas. Existe até teólogos, né? Teólogos que dão aula nas igrejas que pregam o determinismo. E nós não entendemos assim. Nós entendemos no livre-arbítrio, que Deus determinou que nós teríamos o direito de escolher. Até a salvação, né? Ser salvo ou não ser salvo. Existem duas doutrinas, uma é calvinismo, outra arminianismo. O calvinismo prega que Deus escolheu uns para a salvação e destinou outros para o inferno. Essa doutrina prega isso, que Deus escolheu um para ser salvo e outros para ir para o inferno. Eu não acredito num Deus assim, né? É um Deus que não faz acepção de pessoa, um Deus que ama a todos, um Deus que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Biblicamente falando, nós não podemos acreditar num Deus assim, né? Nós acreditamos sim que Deus é soberano? É. Mas nós acreditamos também que o homem tem a sua responsabilidade. Ninguém duvida que Deus é soberano. Mas a mesma Bíblia que ensina que Deus é soberano, ensina que nós também temos as nossas responsabilidades. Então, na soberania de Deus, Deus ele determinou que você ia ter o direito de escolher entre a vida e a morte, a bênção ou a maldição, a salvação ou a perdição. É importante, né, frisar isso aí,
Porque os irmãos podem ouvir, às vezes num vídeo, no YouTube ou em outro lugar, pode ouvir outras coisas diferentes, né? Pode falar, irmão Alberto. Orar, né, para ser liberto e salvo, né? Então, irmãos, o que acontece também? Tem pessoas que culpam a Deus pelo mal, né? Culpam a Deus pelas coisas ruins. Aí quer dizer, irmãos, como isso é muito interessante. Se eu culpar a Deus pelo mal que acontece no mundo, eu estou tirando a responsabilidade do ser humano. Eu estou dizendo que o ser humano é inocente e Deus que é o culpado. Deus é um Deus tão bom que nos deu o direito de escolher. Aí quando a gente escolhe errado, a gente vai culpar a Deus? Não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido, irmãos. Mas isso acontece. Eu lembro quando minha tia morreu mesmo, né? Quando minha tia faleceu, nós estávamos todos já encaminhados, né? Para entregar nossa vida para Jesus. Já estava indo para a igreja, estava orando. A gente já estava mudando, irmãos. Estava se arrependendo dessa vida do mundo aí. Aí minha tia, ela faleceu, ela morreu. Quando minha tia morreu, aí uma prima minha, eu fiquei até com raiva. Uma prima minha falou bem alto lá para todo mundo ouvir. Minha prima falou assim: cadê o Deus desses crentes aí, ó, que tava orando? Falou dele jeito. Cadê o Deus desses crentes, ó? Ela queria dizer isso. Se Deus existisse, por que deixou ela morrer? Então muitas vezes nós temos que falar igual Jesus falou, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que falam, né, irmãos? Porque chega a ser até uma blasfêmia. Então olha só o que diz em Isaías 46, versículo 10. Aqui é Deus falando, ó: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isso é interessante, que Deus ele anuncia o fim desde o começo. Já no começo, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Antes mesmo de criar o homem, ele já sabia que o homem ia errar, que o homem ia pecar, que ele teria que enviar o seu filho para morrer por todos nós. Ou seja, o diabo nunca pegou Deus de surpresa, né? E nunca vai pegar. Deus, ele faz toda a sua vontade. Mas uma das vontades de Deus é essa, dar a liberdade para o ser humano. Então vamos lá para o tópico 2. Vamos aqui avançando, tópico 2. Até aqui tudo bem, irmãos? Tudo bem até aqui, né? Tópico 2, o conflito familiar. Agora nós vamos começar a entrar na questão aí da predileção dos filhos. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de num casamento os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Por isso que é importante, né? Tanto as mulheres como os homens procurar se casar com alguém que realmente ama, né? As mulheres procurar se casar com um homem que realmente a ama. Os homens procurar se casar com uma mulher que realmente ama. Porque, veja, antigamente o pessoal era machista. Quando a mulher era estéril, eles consideravam a mulher inferior e eles até se separavam da mulher. No lugar de ajudar a mulher, dar amor, dar carinho, fazia era dispensar a mulher para lá, né? Graças a Deus as coisas têm mudado. Hoje em dia, quando os casais realmente se amam, eles enfrentam juntos todas as dificuldades, né? Na minha família mesmo tem o caso do meu irmão, o Paulinho. A esposa dele não podia ter filhos. Eu não me recordo se ela era infértil ou se era estéril, mas ela não podia ter filhos. Orou ao Senhor, fez a parte dela também, né, de ir no médico, tudo, mas orou ao Senhor. E a história dela é parecida com a história de Isaac e Rebeca. Deus não deu só um filho para ela, Deus já deu 2 filhos para ela. E um dos filhos se chama também Isaac, né? Eu creio que todos aqui conhecem algum caso de uma mulher que não podia ter filhos, orou ao Senhor e Deus fez o quê? Milagre, né? Então não são só histórias bíblicas, né, irmãos? Deus, ele mostra o seu poder até nos dias de hoje também, que ele é o mesmo Deus
ontem, hoje e eternamente. Aqui vai dizer que Isaac, ele orou pela esposa dele, e aqui vai dizer que a esterilidade de Rebeca foi desfeita. Isso nos ensina algo. Aquilo que você acha que é impossível para a sua vida, aquilo que você acha que é uma causa perdida, irmãos, Deus ele pode desfazer isso aí e transformar numa bênção. Aquela causa que você acha que já é impossível de Deus resolver, Deus pode desfazer o mal. Deus pode desfazer as coisas erradas que até mesmo nós mesmos no passado cometemos, né? Ele tem o poder de desfazer, porque olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além, né, do que nós pedimos, pensamos, conforme o poder que nós opera. Mas em nós tem que estar operando esse poder. Pastor, que poder é esse? O poder da fé, o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? A fé, meus irmãos, é uma ferramenta poderosíssima. Eu vou dar testemunho, irmãos, eu tenho fé. Eu vou dar testemunho dessa campanha aqui, viu? Estou esperando se confirmar as coisas, né? Porque se a gente falar antes é perigoso. Mas eu creio que eu vou dar testemunho. Irmãos já tem testemunhos para contar. Causas já foram resolvidas e causas vão ser resolvidas também ainda. Pode ser que não seja no nosso tempo, mas vai ser no tempo de Deus também. Mas eu creio que até no final dessa campanha, os irmãos vão estar testemunhando aqui milagres do Senhor também. Porque Deus ele tem falado muito de milagre aqui nessa igreja. Deus ele tem falado muito que Ele é o Deus do impossível. Deus ele tem falado muito para a gente continuar na posição, orando, persistindo, perseverando e não desistir. Deus tem falado para a gente não desacreditar. Deus tem falado para a gente não duvidar do que Ele pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Então vamos continuar crendo em nome de Jesus. Vamos lá no subtópico 2. Subtópico 2. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Veja que no ventre, né, de Rebeca, eles já estavam ali brigando. Os irmãos já estavam brigando antes de nascer. Meu Deus. Aqui diz, ó, naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Então veja, Isaac, ou seja, voltando lá para Abraão, né? Abraão e Sara se precipitaram, nós vimos isso na lição passada, e eles pagaram um alto preço. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para não nos precipitarmos quando tivermos que tomar uma decisão importante. Porque se a gente tomar essa decisão errada, a gente pode pagar um alto preço lá na frente. Meu Deus. Aqui vai dizer, irmãos, ó, diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro de seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. É importante memorizar isso, ó. Já havia ali uma promessa, uma profecia de Deus, que o menor ia dominar sobre o maior, ou seja, o maior ia servir o menor. Isso não era costume de acontecer naquela época, mas nesse caso específico, era ali um projeto de Deus, porque Deus ele já sabia que Esaú, que era o primogênito, Esaú ia rejeitar a bênção. Então não foi Deus que determinou que Esaú rejeitasse a bênção, não foi Deus que determinou. Deus ele já sabia. Aí os irmãos estão entendendo, né? Que nós estamos batendo nessa tecla do determinismo. Não foi Deus que determinou, Esaú vai rejeitar a bênção, eu determino isso. Não. Deus ele já sabia que Esaú ia fazer isso. É igual a gente aqui nessa terra, irmão. Se a gente desobedecer, Deus já sabia disso lá atrás. Mas não foi Deus que determinou que a gente desobedecesse. A gente que quis, né? Para não tirar a responsabilidade do ser humano. Algo que eu marquei aqui, ó. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Irmãos, buscar a ajuda do alto. O evangelho de Jesus, ele nos ensina a buscar a ajuda do alto. Existe algo aí nas redes sociais, estão se espalhando muito,
nas igrejas, né, mas principalmente nas redes sociais, com o advento das redes sociais, nós temos acesso a muitas mensagens. Nós temos acesso a muitas pregações e a muitas mensagens. Nós temos que saber diferenciar o que é evangelho e o que é autoajuda. Tem algo que se chama autoajuda. Autoajuda não é evangelho. Pastor William, qual a diferença? A autoajuda, ela tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. É quando o pregador, o preletor, o palestrante fala assim, ó, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. Ou seja, tira Jesus do centro e coloca o homem. É importante, se nós temos mensagens de motivação, é importante termos mensagens de motivação, mensagens positivas, mensagens de fé. Isso é importante para a nossa caminhada. Mas, irmãos, nós nunca podemos nos esquecer que a nossa total dependência é de Deus. Não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é no nosso próprio entendimento, não. Nós dependemos totalmente de Deus. Tem hoje em dia algo que se chama coach, né? É o coach evangelho. Coach significa treinador, é como alguém que treina. Então tem muitos, irmãos, treinadores nas igrejas. Não são pregadores, são treinadores. Esses treinadores, eles usam muito artifícios humanos para ensinar as pessoas. Então muitas vezes tem uma retórica, né, boa, tem uma eloquência boa, e aí eles usam artifícios humanos para ensinar as pessoas. Temos que ter muito cuidado. Tem umas mensagens na internet, no Instagram, no Facebook, que são mensagens muito bonitinhas. Mas são mensagens, irmãos, egocêntricas. São mensagens antropocêntricas que colocam o homem no centro e tira Jesus. Quando, no lugar de eu falar assim, ó, eu posso, a Bíblia me ensina o seguinte, eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. A mensagem de autoajuda diz assim, ó, você é vencedor. Mas a Bíblia disse, nós somos mais do que vencedores, mas é por meio daquele que nos amou. Então sempre é Jesus acima de tudo, né? Jesus, Deus também lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus ele falou assim, ó, quando você enriquecer, quando você ficar abençoado, irmãos Marina, se quiser ir para casa cuidar dela, fica à vontade, viu? Porque hoje ela está enjoadinha, se quiser ir cuidar dela, não tem problema nenhum, tá bom? Tem vezes que ela está quietinha, tem vezes que ela está mais enjoadinha, então não tem problema não. Então, irmãos, o que acontece? Deuteronômio, né, capítulo 8, o que Deus ele falou? Falou, quando você for abençoado, quando suas riquezas aumentarem, quando os gados na sua fazenda aumentar também, não diga no seu coração que foi você que conseguiu isso. Não diga que foi a força do seu braço. Deus ele está sempre nos recomendando para a gente nunca se esquecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem dele. Então nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. É diferente, irmãos. Sempre colocar Jesus em primeiro lugar. Tem muitas pregações aí que está tirando Jesus e colocando o homem no centro, e isso é muito perigoso. Porque Jesus mesmo disse que sem ele nós não podemos fazer nada. Então vamos lá. Destaquei, só para a gente terminar aqui esse tópico, eu destaquei também, ó. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Olha, irmãos, esse princípio aqui. Ela orou e ela ouviu Deus. Tem como ouvir Deus sem orar? Será que existe essa possibilidade de ouvir Deus sem orar? Eu vou mais profundo aqui. Existe a possibilidade de ouvir Deus sem a oração? Porque muitas vezes a gente pode até ouvir quando está no mundão, né? Deus chega lá e Deus dá um aviso, dá um alerta. Aí a gente pode pensar assim, mas pastor, quando as pessoas estão no mundão, as pessoas não oram, as pessoas estão nem para Deus, não oram. Mas mesmo que aquela pessoa não está orando, tem alguém orando por ela, não é verdade? Então muitas vezes por aquela pessoa que está orando ali, por aquela pessoa que está perdida, Deus ele tem misericórdia e Deus fala com aquela pessoa. Muitas vezes quando você está orando, você não fala assim, Deus, toque ali, Senhor, toque no coração, toque ali na mente, vai lá, Senhor, vai de encontro, toque nessa vida. Não tocar no sentido de matar, destruir, não, né, irmãos? Tocar no sentido de despertar. Muitas vezes você não fala isso? Toque naquela vida. Irmãos, e Deus, ele atende às nossas orações. Deus, ele cria uma situação para que aquela vida se arrependa. Eu agora, porque falhou a memória, eu esqueci. Mas eu estava com um exemplo prático disso que aconteceu. A gente tava, não sei se foi minha esposa ou se fui eu. Estava orando por uma situação aí.
Aí realmente aquela situação foi atendida. E aí nós lembramos, eu estava orando por isso aí. E aconteceu, foi atendido, né? Muitas vezes a pessoa chega, olha, foi a Ieda, não foi não, Nima, que você me falou hoje? A Ieda queria um conselho, né? Um conselho seu? A Ieda queria um conselho e tal. Aí disse que a minha esposa deu um conselho lá para a Ieda, né? Aí disse que a Ieda já estava falando. Eu estava querendo ouvir mesmo um conselho desse. Eu já estava querendo ouvir um conselho desse. Então eu creio que é o seguinte, tem a Nilma, tem a Neide que ora por ela, né? Com isso, Deus já estava tocando lá nela, né? Então sempre tem isso, irmãos. Deus atende a oração de terceiros também pela sua vida. E a Nilma tinha sonhado também com ela, né? A Nilma tinha sonhado. Domingo também aconteceu algo muito forte através da oração também. Eu tive um sonho muito forte, irmãos. Domingo antes do culto aconteceu algumas coisas assim que eu vi o inimigo querendo criar a situação. Aí o culto, graças a Deus, foi uma bênção e tudo, mas eu vi o inimigo querendo atrapalhar, né, querendo trazer algumas situações ruins. Não na minha família, não, mas ministerialmente falando. Aí quando foi domingo de madrugada, eu tive um sonho ali, um sonho bem forte. Sonhei ali com cobra, sonhei com tubarão. Tubarão pra mim é o devorador, né, que devora. Tubarão devora, né. Eu sonhei com um tubarão, tava me perseguindo, querendo me devorar. Aí no mesmo momento do sonho, né, o sonho é assim, às vezes nós estamos num sonho, já faz a transição para outra situação diferente, né? Aí tava um tubarão querendo me devorar e eu desesperado, fugindo do tubarão. Aí na mesma hora já apareci num lugar assim, como se fosse um matagal. Aí um homem estranho também, um homem estranho me perseguindo para me matar, para ceifar minha vida também. E no sonho eu sabia que era para ceifar minha vida. Na mesma hora, o que aconteceu? Apareceu uma cobra e não me picou, picou aquele homem. Picou o homem lá, né? O homem que estava me perseguindo. Aí eu acordei todo assustado, acordei suado lá, todo assustado. Aí quando eu acordo assustado, eu já chego pertinho da mulher, né? Às vezes estou dormindo para um lado, assim, quando eu acordo assustado, eu fico com medo, já chego bem pertinho da mulher, assim, para me sentir protegido. Teve uma vez que eu quis chegar, ela não estava lá não, já estava na sala orando. Aí que eu fiquei assustado mesmo, porque não vi ela. Mas aí, irmãos, aí eu acordei com aquilo ali, aí é para mim orar, repreender, isso aí é perseguição do inimigo, é Deus mostrando perseguição, né? Cobra tem a ver com demônio também. Só que eu entendo, Deus, quando a gente ora, Deus ele confunde os nossos inimigos. A cobra, no lugar de me picar, picou foi quem estava me perseguindo. Então, irmãos, eu orei ali, eu repreendi. Aí o interessante, eu pensei em 2 salmos. Pensei no Salmos 91 e pensei no Salmos 34, versículo 7. Aí eu coloquei ali no YouTube. O YouTube que eu tenho lá em casa é pago, né? Então eu coloco ali umas pregações, umas orações, e eu bloqueio a tela para não ficar acesa. Eu bloqueio e fico ouvindo. Programo o celular para desligar, né? Fico ouvindo ali. Aí eu pensei em 2 salmos. Eu falei, acho que é para me orar os Salmos 91 e os Salmos 34, versículo 7. Irmãos, quando eu coloquei ali no YouTube, eu não escolhi não. Eu pensei em orar, mas falei, mas não vou procurar não. Só coloquei os salmos que estavam lá mesmo, digitei salmos e coloquei, né? Irmãos, na mesma hora que eu coloquei os salmos, qual os salmos que começou a tocar? Os Salmos 91. Aí na mesma hora que eu pensei nos Salmos 34, versículo 7, que diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Pensei nesses salmos, irmãos. Aí quando eu pensei nele, estava tocando lá os salmos, né? No YouTube. Quando eu pensei nele, eu pensei assim tão forte que eu falei, eu vou postar no status. Porque quando a gente posta no status, tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que recebem também essa palavra, né? Eu recebo, o anjo do Senhor acampa ao meu redor. E o inimigo da nossa alma também, que estiver armando alguma, vai ver aquele versículo aí e vai falar, não, ele está protegido, ele crê nesse versículo, vou procurar outro besta aí para atingir. Né, irmãos? Então o que acontece? Quando eu pensei nesses salmos, o anjo do Senhor, irmãos, aí quando eu comecei a ler na Bíblia, aí começou a tocar no YouTube o mesmo salmos também. Tocou os Salmos 91 e tocou os Salmos 34, versículo 7, os 2 salmos que eu estava pensando na minha mente. Até falei para minha esposa, falei, Nilma, na mesma hora que eu estava lendo, começou a tocar no YouTube também o mesmo salmos. O que é isso, irmãos? Confirmação de Deus. Ele nos dá a direção, a gente ora, então a gente ouve a voz dele. Aqui vai dizer que Rebeca orou ao Senhor e ela ouviu a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor é necessário orar, irmãos, para ter a direção dele. Subtópico 3, avançando aqui, ó. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria.
Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Então, ou seja, Isaac era um pouco interesseiro também, né? Ele gostava mais de Esaú porque Esaú trazia comida gostosa para ele. Então era meio interesseiro também, né, irmãos? E aqui diz, entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Olha só, irmãos, um grande conflito na família. Destaquei duas coisas aqui para comentar rapidinho. Personalidade e temperamento, né? Aqui diz que os filhos, eles tinham personalidades e temperamentos diferentes. Quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quando Deus nos escolhe, quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, irmãos, quando nós nascemos de novo, Deus ele elimina a nossa personalidade e o nosso temperamento? Não elimina, né? Deus não tira a nossa personalidade e o nosso temperamento. Nós continuamos com a nossa personalidade e o nosso temperamento. Existem 5 temperamentos predominantes, né? Alguns estudos dizem que existe até mais, depende do estudo que você for fazer. Alguns dizem que é 4 temperamentos, outros dizem que é 5. Eu tenho um livro lá que fala que é 5. Outros falam que é até mais, mas existem temperamentos dominantes, né? Fleumático, colérico, sanguíneo. É muito interessante o estudo dos temperamentos. Qualquer dia eu acho que nós vamos fazer também. Então o que acontece, irmãos? Tem pessoas que são mais nervosas, tem pessoas que são mais calmas. Sanguíneo é aquela pessoa mais nervosa, né? Mas tem os fleumáticos, que são pessoas mais sensíveis. Cada um tem o seu temperamento. Então o que acontece? Deus ele não elimina o nosso temperamento. Porque muitas vezes, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, aí às vezes a pessoa fala, nossa, essa pessoa aí diz que é crente, é tão brabo. Nossa, ainda diz que é crente, é brabo desse jeito. Diz que é crente, é pavio curto. Diz que é crente, é desse jeito. Ou então fala que é casca de ovo, né? Se a pessoa for sensível demais, isso aí é crente, mas é casca de ovo. O outro já tem um couro de jacaré. Então, ou seja, irmãos, são temperamentos. Tem pessoas, irmãos, que você pode dar a bronca que for, que a pessoa na mesma hora está rindo para você. Agora, tem pessoas que se você falar um A, irmão, já passa uns 3 dias sem olhar. Não é? Então, são os temperamentos. É importante saber do seguinte, Deus, ele não elimina o nosso temperamento. Sabe o que ele nos ensina a fazer? Ele nos ensina a ter equilíbrio sobre os nossos temperamentos. Ele nos ensina a dominar os nossos temperamentos. Ou seja, aquela pessoa que é braba demais, Deus ele começa a lhe tratar, aí a pessoa acaba ficando calminha, né? A pessoa é muito brava. Moisés era brabo. Moisés até matou um egípcio. Moisés matou um egípcio ali, então era pavio curto, era brabo também. Mas a Bíblia vai dizer que depois que ele começou a ser trabalhado por Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. É isso que Deus faz. O fruto do Espírito, ele nos traz equilíbrio. Ou seja, aquilo que está em excesso, aí o fruto do Espírito ele faz o quê? Ele tira, né? Aquilo que está em excesso, ele vai tirando os excessos. Ele nos ensina a equilibrar as coisas. E aquilo que nos falta, aí Deus ele acrescenta nas nossas vidas. Aí equilibra todas as coisas. Então a pessoa nervosa demais aprende a ficar calmo, mas a pessoa que era boba demais, besta demais no mundão, quando vai para a presença de Deus, aprende a ser mais esperta também. Aprende a ser mais sábio. Eu estava falando com meu filho hoje. Rapaz, quando eu era novo convertido, eu era muito bobão também. Eu era muito bobo, eu achava que eu tinha que sair dando minhas coisas tudo. Hoje eu comprei a máquina, né? Comprei a máquina que o evangelista Jess estava vendendo, de lavar carro, né? Lava jato. Aí eu estava lembrando da minha, Neide, eu tinha uma também. Aí eu perguntei pro Pedro, o que eu fiz com ela? Aí o Pedro, o senhor deu. Falei, Pedro, foi mesmo, né? Eu tinha uma novinha e dei. Aí o Pedro, o senhor deu a máquina, o senhor deu o computador. Aí eu falei, Pedro, para, senão Irmãos, aí eu fiquei lembrando, eu dei minha bicicleta, dei minha máquina, dei o computador, dei uma jaqueta minha, eu saía dando tudo. Porque eu achava que eu tinha que sair dando tudo, minhas coisas, tudo. Então, ou seja, eu era bobo, né? Era meio bobinho, porque tudo bem você fazer o bem e tal, mas tem um jeito certo, o momento certo, né? A direção de Deus. Aí hoje em dia eu já não sou tão bobo. Tem pessoas que querem aproveitar dos cristãos. Tem pessoa que pensa que é crente, você tem que fazer tudo. Tem pessoa que chega pedindo dinheiro aqui na igreja, com a história que veio lá não sei da onde, do Corumbá, de não sei da onde, e precisa do dinheiro da passagem. É sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Aí eu já aprendi a lidar com isso. Quando a pessoa chega, antes do culto, ou no começo do culto, esses dias aconteceu isso. A pessoa chega, aí o pastor Robson me chamou lá fora. Aí eu
Já desconfiei. Aí o rapaz, é que eu vim lá não sei de onde, estou sem dinheiro da passagem, eu queria só o dinheiro da passagem, tem como me dar o dinheiro da passagem? Falei, é o seguinte, o culto está começando agora, então nós não temos dinheiro ainda não, mas depois do culto vai ter as ofertas, se você quiser ficar aí e assistir o culto, aí depois do culto vai ter, eu não posso não, eu queria era agora, foi embora. Então, ou seja, irmãos, pede dinheiro, chama para ficar no culto. Quando pedir dinheiro, chama para ficar no culto, para ver se fica. Porque às vezes a pessoa não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja, ainda quer tirar as coisas da igreja. Isso é falta de caráter, né, irmãos? Igreja pequena já sofre tanta dificuldade, né, para se manter. Então, às vezes a pessoa quer isso, as pessoas estão mal intencionadas. E aí eu os ensino para os obreiros também, porque comecei aprendendo, né, lá na Resgate, com o pastor Everaldo também. E agora a gente passa isso para os obreiros também. Lá no evangelismo de rua, eu não levo nem dinheiro. Lá no evangelismo de rua, irmãos. É claro que pode ter uma situação mesmo que a pessoa precisa mesmo, pode, mas existem muitas pessoas que aproveitam disso. Então lá no evangelismo eu já prefiro nem levar dinheiro. Quando chega lá a pessoa pede dinheiro, fala, nós temos aqui oração, nós temos aqui a sopa, temos roupa, essa é a nossa ajuda aqui. Nós não costumamos ajudar com dinheiro, porque vai aparecer muitos malandros querendo se aproveitar do povo de Deus. Então a gente aprende, irmãos, a gente aprende com Deus aos excessos, né? Deus ele poda ali os excessos, e aquilo que nos falta, Deus ele completa nas nossas vidas, mas não elimina a nossa personalidade e nem o nosso temperamento. Aqui no finalzinho, já para a gente passar para o final, eu destaquei aqui também que essa predileção começou pelo seguinte: Rebeca, ela percebeu que Isaac, ele dava mais atenção a Esaú. Quando Rebeca viu que um dos filhos dela estava desprotegido, falou, se o pai dá mais atenção para Esaú, eu vou dar mais atenção para Jacó. Então veja que um erro provoca o outro erro. Isaac começou errando, dando preferência para Esaú. Aí Rebeca viu que o pai dava preferência para um, ela preferiu dar preferência para Jacó. Um erro traz o outro. É por isso que o casal tem sempre que buscar uma sintonia, uma sabedoria, uma sintonia para a criação dos filhos. Porque, às vezes, através do erro do esposo, a esposa pode começar a errar também. Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, através do erro da esposa, pode induzir o esposo ao erro também. Isso nós falamos na semana passada também, né? A importância do casal estar em concordância, mas em concordância naquilo que é certo. Em concordância naquilo que é correto. Porque, senão, os dois começam a errar, quando vê que não traz consequência para toda a família também. Então todos aqui, né, tem pessoas aqui que são pais, outros são filhos, os filhos também futuramente vão ser pais também. Todos nós já temos que aprender isso. Muito cuidado da gente não privilegiar um filho, né, em detrimento do outro, porque isso pode causar problemas seríssimos na vida da família também. Então vamos para o último tópico para estarmos encerrando, que diz assim: o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Subtópico 1, né? Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, né? Ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentissem prejudicados. Então veja, irmãos, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não é que Deus ia privilegiar um e que Deus ia prejudicar o outro, não. Deus ele ia procurar ali, criar uma situação para que nenhum dos filhos se sentisse prejudicados. O que prejudica são as próprias escolhas erradas, né, dos filhos muitas vezes. Aqui nós podemos dizer que Esaú, ele rejeitou, a Bíblia fala que Esaú ele rejeitou as bênçãos do Senhor. Ele rejeitou a primogenitura. O que significa primogenitura? Significa uma bênção espiritual. Ou seja, Esaú ele rejeitou a bênção espiritual porque ele queria algo ali terreno, né? Algo que iria satisfazer a sua vontade. Ele não trocou por um prato de lentilha, sua primogenitura. Primogenitura é o direito do filho mais velho, que o filho mais velho tem, né? Mas ele trocou por um prato de lentilha. E aí, irmãos, nós temos muito, né, que ensinar os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos jovens, ter muito cuidado com isso. Porque tem muitos jovens que são seduzidos pelo mundo e trocam as coisas espirituais pelas coisas do mundo.
Às vezes o jovem é uma bênção na igreja, o jovem tem ali os seus dons, tem os seus talentos, às vezes louva, às vezes prega, né? Às vezes tem outros dons espirituais também, mas muitas vezes abandona as coisas de Deus, é seduzido pelo mundo, e aí sabe o que acontece? Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 ao 17. Coloca aí, Pedro. Olha só, irmãos, preste atenção. Versículo 16 primeiro, Pedro. Versículo 16. Hebreus 12, primeiro versículo 16. Aqui vai falar da situação onde Esaú trocou ali a sua bênção por um prato de lentilha. Ou seja, trocou algo espiritual por algo terreno. Isso trouxe uma consequência bem triste para a vida dele. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu acho esse versículo muito forte e acho esse versículo bem triste, irmãos. Olha o que aconteceu. Ó. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha, isso aqui está falando em Hebreus, no Novo Testamento, né? A história de Esaú foi uma história tão forte que no Novo Testamento o escritor de Hebreus, né, citou essa história de Esaú. E olha o que a palavra de Deus chama Esaú. Ó. Chama Esaú de devasso e profano. Por quê? Trocou uma refeição, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, nós podemos dizer que se nós trocarmos as bênçãos espirituais pelas coisas terrenas, para Deus nós estamos sendo o quê? Profanos. Estamos profanando as coisas de Deus. Estamos sendo devassos. E aí olha a consequência no versículo 17, olha só. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pastor William, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que Esaú, depois ele se arrependeu, e mesmo com lágrimas, eu entendo até que é um remorso, né? Porque arrependimento é quando a gente fica triste pelo pecado. Remorso é quando a gente fica triste pela consequência. Ou seja, quando a gente se dá mal, aí fica triste. Isso é remorso, né? Mas o arrependimento é quando a gente se arrepende verdadeiramente pelo pecado que praticou, não pela consequência que nós sofremos. Então, quer dizer o seguinte, que Esaú, ele se arrependeu no sentido de, ele teve remorso, e ele quis voltar atrás, ele quis a bênção de volta, mas aí já era tarde. Diz que ele chorou, irmãos, ele chorou para ter a bênção de volta, mas já era tarde, não tinha mais como, a bênção já tinha sido dada para Jacó. Isso nos alerta do seguinte, tem coisas que ainda podem ser consertadas, tem coisas que ainda a gente consegue ali consertar de alguma maneira, mas irmãos, existem outras situações que não tem volta, existem situações que não tem mais volta. Quantos filhos, domingo, né, a pregação falou muito disso aí também, quantos filhos o pai fala, meu filho não vai para esse lugar não, minha filha não vai para este lugar, meu filho larga essa vida, minha filha larga essa vida, e quantas vezes os jovens não ouvem, aí desobedecem o pai, não ouvem os pais e muitas vezes até morrem, ou seja, não tem como mais voltar atrás. Já ouvi casos de pessoas também, né, nessa questão de internet, né, conhecem uma pessoa pela internet, os pais falam, toma cuidado com a internet, cuidado com quem você conversa, cuidado com essas redes sociais. Já existem casos de pessoas que conheceram ali pessoas na internet, foram sequestradas, violentadas e mortas. Ou seja, tem situação que dá para voltar. Agora, tem situação que não dá para voltar mais, irmãos. Olha só o subtópico 2 aqui. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus, olha irmãos, o perigo de não consultar a Deus, e sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. A missionária Raimunda pregou hoje sobre a mentira, né? Os pais que ensinam os filhos a mentir, isso aconteceu aqui, a irmã Raimunda pregou isso, né? Isso aconteceu aqui, irmãos, daqui a pouco nós vamos ler. Agora, olha a sucessão de erros. Rebeca, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Antecipou um plano de Deus ali, né? É o que eu falei, Deus é soberano, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, os planos dele não podem ser frustrados? Sim, mas ele nos deu o direito de escolher também. Então, muitas vezes, olha só, às vezes a gente pensa que não pode interferir no plano de Deus. Muitas vezes, com as nossas escolhas, nós podemos interferir em algo que Deus queria para as nossas vidas diferente. Nós podemos fazer ao contrário, né? Então, aqui diz também, ó,
Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com atitude mentirosa. Muito forte, né? Uma sucessão de erros. E aí, continuando aqui, ó. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência, do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Vou dar uma pausa aqui também, porque diz assim, ó. Sabedora que Esaú quebrou princípios da obediência e respeito aos pais. Então, olha, Esaú quebrou um princípio bíblico. Qual o princípio bíblico? Obedecer e respeitar aos pais. Primeiro mandamento com promessa, creio que todos os irmãos sabem. Primeiro mandamento com promessa: honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra, para que você viva bem. Então Deus tem falado muito isso aqui, né? Eu entendo que principalmente para os jovens, né? Que nós já estamos na idade, que nós não estamos na idade mais de ficar desobedecendo. Crente velho desobediente é feio, né, irmãos? Crente velho desobediente é a coisa mais feia que tem. O jovem ainda está naquela fase, os filhos. Mas crente velho não está mais na idade. Nós não estamos mais na idade, né, de desobedecer, não, irmãos. E sem desrespeito aos irmãos. Velho é a maneira de brincar, né? Só para descontrair. Nós todos somos bênção de Deus. Então o que acontece, irmãos? A questão de desrespeito aos pais, a questão de desobediência. Irmãos, se o filho é desobediente em casa, ele vai ser desobediente na escola, ele vai ser desobediente no trabalho, ele vai ser rebelde, né? Aquelas pessoas rebeldes. Vai ser desobediente na igreja. Então tudo tem que começar em casa. Nós, com a namorada. O filho que é ruim para a mãe vai ser ruim para a namorada. Então já é uma maneira, né, de saber. Quer saber se o rapaz ou a moça é um bom rapaz ou uma boa moça? Olhe como trata os pais primeiro. Porque do jeito que trata os pais, vai te tratar também. Existe esse princípio aí, né? Existe esse princípio. Então, meus irmãos, tem que começar de casa. Nós falamos aqui da responsabilidade dos pais, mas tem a responsabilidade dos filhos também de serem respeitosos. Eu estava conversando com meu filho essa semana, e essa semana eu conversei com o João Kleber. Todos aqui conhecem o João Kleber, né? Por que a gente faz assim, né? João Kleber. Todos aqui conhecem o João Kleber, e ali eu dei uma exortada nele e um conselho para ele, né? Porque o João Kleber, a gente cuida do João Kleber desde bebezinho, desde que é bebê que a gente cuida dele, leva para todo lado, abençoa, é como se fosse filho nosso também, né? Mas aí eu falei para ele, porque de vez em quando, é claro que tem a dificuldade dos pais deles, que às vezes não vem para a igreja, mas de vez em quando, no lugar de vir para a igreja, irmãos, ele meio que não vem, fica dando nó cego e não vem, né? Aí eu falei, João Kleber, e você tá sumido da igreja, o que foi? Ele, não, quinta-feira eu não fui porque eu tava jogando bola. Olha, irmão, eu não tava porque fui jogar bola, ainda deixou a boca para falar, fui jogar bola. E eu fiquei sabendo que os pais dele foram buscar ele, já 8 e tanto da noite, na quadra, tava desobedecendo também. Aí eu falei para ele, João Kleber, é o seguinte, você é um menino abençoado, você tem muitas bênçãos, você tem sua tia que cuida de você, você tem nós que cuidamos de você, você tem muitas bênçãos, mas é o seguinte, jovem que conhece a palavra de Deus, conhece a palavra, e que não dá valor nas coisas de Deus, perde as bênçãos. É abençoado, tem bênção para todo lado, mas se não dá valor, perde as bênçãos. Depois não adianta falar que os pais que são ruins, depois não adianta falar que o pastor que é ruim, que é o pastor que está pegando no pé. Não adianta, irmão. Sem obediência, perde as bênçãos. Pessoas obedientes são abençoadas. Pessoas que desobedecem, perdem as bênçãos. Não adianta, é um princípio bíblico. Então veja, Esaú quebrou esse princípio, e aqui continua dizendo, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo e um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Aí olha só também, irmãos, a fraqueza de caráter, né? Fraqueza de caráter também pode trazer coisas ruins para a família. Então aquilo que a missionária estava pregando hoje cedo, a missionária Raimunda, é a lição também. É igual a Neide fala, Deus sempre confirma. Então o que a mãe fez? A mãe ensinou o filho a mentir. Às vezes os pais podem até achar graça, irmãos. Às vezes o menino assim é pequenininho, né? A criancinha é pequena, aí a criança ele mente e o pai acha graça. Olha que bonitinho, tá mentindo. Né? Às vezes o filho fala um palavrão, não existe isso. Às vezes o filho fala palavrão. Olha que bonitinho, tão pequenininho já fala palavrão.
Irmão, os pais às vezes estão cegos, né? Acha bonitinho, acha graça, aí o filho olha assim e fala, olha, tô arrasando, meus pais estão achando graça, meus pais estão gostando, tô arrasando. Aí cresce fazendo isso. Depois que cresce, irmãos, já conheceu pessoas assim que têm a mania de mentir, que para se libertar da mentira é a dificuldade, irmãos? Já viu aquelas pessoas que não precisam nem mentir, até quando não precisa mentir, mente. Até quando não precisa mentir, mente. Se eu perguntar, que cor é essa toalha? A pessoa fala, verde. Por que não fala que é vermelho, que é verdade? Não precisa nem mentir, mente às vezes. Mas, irmãos, é sério. Isso nós estamos brincando aqui, mas é sério. É uma prisão. Vira uma prisão. Às vezes a pessoa mente que nem percebe que mentiu. Mente tanto... Tem um ditado que diz assim, ó, mente tanto que nem sente. Às vezes a pessoa mente tanto que nem sentiu que mentiu. Às vezes a pessoa mente tanto que a pessoa acredita nas próprias mentiras. Mente tanto que começa a acreditar nas mentiras. Começa a acreditar que está falando a verdade. Então, irmãos, isso é uma libertação muito grande que tem que ter. Às vezes a pessoa já é crente, já está na igreja, quer se libertar, mas ainda tem dificuldade. Quando vê que não está mentindo, sem nem precisar mentir. E a mentira nunca vai ser recompensada, né? A verdade é que liberta. A mentira, ela aprisiona. A mentira pode até te livrar ali para um certo momento. Mas lá na frente, a verdade vem à tona, porque a Bíblia fala, não há nada oculto que não fique encoberto, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Aí quando essa mentira é descoberta lá na frente, aí é pior ainda, né? A pessoa fica sem graça, a pessoa fica com vergonha, já causou outros problemas depois também. Às vezes a pessoa mente para querer consertar uma outra mentira. Às vezes ela mentiu ali, aí quando o negócio começa a dar errado, ela tem que inventar outra mentira para querer consertar aquela primeira mentira. E aí isso vai virando uma bola de neve e pode trazer situações muito difíceis para todos nós, né, irmãos? Então temos que ter muito cuidado com isso. Jesus Cristo, ele mesmo ensinou o cuidado que nós temos que ter com essa questão da mentira também. Vamos lá para o subtópico 3 para nós encerrarmos esta lição abençoada, né? Vamos lá. O problema da predileção dos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Ó, irmãos, a Bíblia compara com uma tragédia moral e uma tragédia espiritual essa questão de dar preferência para os filhos, né? Talvez a gente não sabia disso, eu mesmo não sabia que era tão sério, que a Bíblia levava tão a sério assim. Hoje em dia eu sei. Então, de hoje em diante, nós vamos ter muito mais cuidado com essas questões. Aqui diz também, ó, estes são a herança do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Aí, irmãos, nós podemos evitar um futuro de traumas e problemas emocionais. Às vezes nossos filhos, às vezes os jovens, vão chegar na gente assim, ó, e vão falar, meu pai não entende, minha mãe não entende. Não me entende, né? Meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Eu já ouvi isso, né? É igual eu falo, quanto mais a gente vai crescendo na fé, quanto mais a gente vai se tornando maduro, mais a gente vai aprendendo umas coisas. Chegou uma vez, irmãos, que minha filha foi ter uma conversa comigo. Fica com vergonha não, viu, Santo? É importante os exemplos. Minha filha veio ter uma conversa comigo e ela falou isso. Pai, o senhor não me entende. Irmãos, nesse dia minha filha se abriu comigo. Minha filha falou tantas coisas assim, né, que afligia ela, que entristecia ela, que machucava ela, que eu não sabia. Eu não sabia, irmãos. Minha filha falou tanta coisa assim, que eu fiquei, meu Deus do céu. Eu achava que conhecia minha filha, né, os problemas que ela passava. Eu achava que eu tinha ciência dos problemas da minha filha, eu não tenho ciência de nada. Então, muitas vezes, por que os filhos não se abrem? Porque pensa, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eles não vão me compreender. Então, o que nós temos que procurar se esforçar para fazer? Procurar nos colocar no lugar, procurar entender a mente, entender o que causa a situação. Não somente querer entender a situação, mas entender o que causa essa situação. Muitas vezes o que causa a rebeldia, muitas vezes o que causa ali a tristeza. Irmã André, até hoje, né? É porque eu leio uns 2, 3 livros junto assim.
Aí até hoje, eu gosto de ler aquele livro que a irmã me deu, eu gosto de ler aquele livro ali em partes, porque aquele livro ele pode ler ele em partes, né? Não precisa ler todo assim. Então eu gosto de ler ele, pequenos trechos, voltar, reler, e esse livro ele nos ensina isso. Para pastor é muito importante, para quem quer entender também os pais, quem quer entender os filhos, é muito importante. Esse livro nos ensina a gente procurar entender o que causa a situação, porque às vezes nós queremos entender só a situação, a gente olha só para o problema, mas não olha para a causa, para a raiz do problema. E às vezes a gente quer ali resolver o problema de uma maneira errada, mas não resolve, porque lá na raiz tem algum trauma, tem alguma coisa que precisa ter uma libertação, uma cura, a pessoa precisa se abrir. Então a gente tem que procurar entender o que causou, a raiz de tudo, não somente a situação. Então quando minha filha falou isso, eu pensei, pronto, não te conhecia não. Não que eu não conhecia ela, mas eu não conhecia o que ela passava, né? O que ela sentia por dentro. Eu entendo que depois disso aí foi uma cura para a vida dela, as coisas têm melhorado lá em casa, né? Tem muito que melhorar ainda, claro, mas depois disso eu vejo que minha filha é mais feliz, sorri mais, se abre mais, a gente conversa mais, a gente sorri junto, mas precisou desse momento, irmãos. Muitas vezes, né, não sei aqui na igreja, ou alguém que está me ouvindo, alguém que vai me ouvir, muitas vezes pode ser isso que esteja faltando ainda para haver uma cura, uma libertação dentro de casa também. Oi. E esse conhecer bíblico, é interessante que existe também uma explicação bíblica, né? Conhecer no sentido bíblico, igual fala, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Esse conhecer tem um sentido disso que a Neide falou mesmo. Conhecer no sentido de uma relação íntima, uma relação profunda, uma relação íntima, né? Os irmãos entenderam, né? A relação entre homem e mulher é íntima. Isso é o conhecer. Porque, por isso que fala, quando conhecer a verdade, significa o quê? Ter intimidade com a verdade. Não é só você ter a teoria, não. Ter só a teoria não é conhecer, não. Conhecer é ter intimidade, é um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Isso é conhecer, é a profundidade da coisa. Então vamos lá, irmãos. Eu não lembro onde eu parei. Alguém lembra aí? Os irmãos não lembram, eu vou começar aqui do meio de novo. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Vamos só ler essa última referência para nós estarmos encerrando aqui. Efésios capítulo 6, versículo 4. Coloca aí, Pedro. Olha só. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra aqui é para os filhos, é para os pais, né? Mas é para os filhos também. Porque às vezes os filhos veem assim, tá vendo, pai? O senhor não pode me provocar ira, não. Não pode mexer comigo, tem que deixar eu fazer o que eu quiser, não me provoque ira. Pai, se você me corrigir, eu vou ficar irado. Não é isso que a palavra está falando, não. Está falando, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, no ensino e admoestação do Senhor. O que é admoestar, irmãos? Admoestar é dar bronca. Admoestar é uma palavra mais dura, é dar bronca. Exortar, muitas vezes nós achamos que exortar é que dá bronca, né? Exortar tem o sentido de animar, incentivar, caminhar junto, alertar, isso é exortar. Agora, admoestar, aí é quando é uma palavra mais dura, aí que é uma bronca, né? Quando precisa dar uma bronca também. Então, os pais não podem provocar iras, eu entendo com isso que é não ensinar da maneira errada, mas os pais têm a responsabilidade de ensinar. Essa questão de gritar com os filhos, brigar, ser violento, né? Nunca resolveu e nunca vai resolver nada, irmãos. Então, nós temos que aprender cada vez mais. Vamos aqui para a conclusão, né? Hoje foi um pouquinho mais longa, mas ainda assim está no horário abençoado, em nome de Jesus. Conclusão, irmãos.
Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Então nós aprendemos nessa aula de hoje, como evitar um conflito na família, irmãos. Vamos tratar os filhos, de maneira igual e não dar preferência a nenhum, que com certeza isso vai estar abençoando nossas vidas.